você ia querer uma fantasia se a realidade é tudo que existe? Por que você ia querer buscar algo fantasioso que não dura, que acaba, se o que é real e verdadeiro está aqui e é tudo o que existe? Vamos ver qual a relação dessa pergunta com aquilo que a gente está engajado todo dia em buscar, mas no final é sempre frustração, e com a lição de hoje. Vamos ver os pontos importantes que Jesus convida a atenção da consciência para que ela então comece a colocar valor na única meta que é a própria percepção corrigida, que é manter-se com a atenção só para Deus, para a verdadeira realidade, e retirar essa atenção plena para a ilusão. E não é que você vai deixar de fazer as coisas que você faz aqui no mundo. Muitas das coisas você vai continuar fazendo, mas é a consciência que vai mudar o seu estado de se perceber, de se conhecer. Ela não vai se identificar mais com imagens, mas com a realidade que ela é. Então, a experiência, que é a proposta desse curso, é a paz constante. É essa estabilidade. É algo que não tem mais nada que possa te equivocar, te enganar ou te atrair, porque você não vai trocar mais essa meta. Ok? Vamos ver então? A lição de hoje, que é a lição 182, afirma assim, ó: eu me aquietarei por um momento e irei para casa. Quem é esse eu que se aquieta? O que é esse aquietar e que casa é essa? Então, começando, quem é esse eu que se aquieta? É a consciência. É ela que está iludida da sua própria existência. Então, você aqui, as imagens, nós só somos o reflexo desse pensamento de separação. Então, a sua imagem, ela é a imagem dessa ideia insana que pode ter existido uma vida, né, a parte de Deus. Não pode, mas na percepção da consciência, ela fica enfatizando, dizendo que sim. E aí, o que é esse aquietar? Esse aquietar, como a gente viu aqui bem no começo da introdução que nós trouxemos, um vídeo falando sobre isso, né? Esse aquietar é quando a consciência, ela para, ela desiste de ficar dizendo que o que ela vê é real, né? Que ele coloca assim, ó, desiste desse rigoroso controle de ficar reforçando e dizendo assim, ó, o que eu tô vendo aqui é a realidade. Não é. Então, é começar a suspender, a retirar esses bloqueios para que a experiência, ela então, possa ser percebida. Porque o que existe de fato e a única coisa que existe é Deus e a sua criação, que é uma única existência. Então, ele traz assim, ó, esse aquietar é parar de ficar colocando coisas entre a verdade do que você é e Deus. E esse irei para casa, o que é essa casa? A casa é a própria existência, é a própria totalidade. E aí Jesus, ele traz sobre esse estado de não defensividade, esse estado de não querer mais reagir às ilusões e apenas se aquietar e descansar. E ele traz aqui uma representação simbólica que é de uma criança, quando ele coloca assim, ó: a mente que está inquieta, ela está engajada, por isso que ele traz uma representação aqui, ó. Constrói 1000 casas, né? Faz um monte de coisa, mas nenhuma delas satisfaz a sua mente inquieta. Porque você já deve ter comprovado, toda vez que você almeja, busca por algo, e aí chega no final, a conclusão que você tem é, vai passar. Essa satisfação, essa euforia, essa alegria vai passar. Você já tem essa experiência repetida várias e várias vezes. Não importa o que você alcança aqui, qual é a meta que você atinge, seja de um bom casamento, um bom trabalho, ter dinheiro bastante na conta, não importa. Ter um final de semana assim maravilhoso, você sabe que depois que isso tudo passar, vai ruir, né? Por isso que é uma fantasia, né? Porque você
iria buscar por uma fantasia se o que te satisfaz realmente é a realidade, é a totalidade. E aí Jesus ele traz essa expressão da criança, né? Quando essa que representa essa inocência, que é o estado de existir como Deus. E aí esse observador que usa o perdão para retirar esse significado vai fazendo com que a percepção dessa consciência fique estabilizada e ela começa a experimentar esse estado de paz. Então, é esse retorno, é de volta para a sua inocência, para a sua santidade. Por isso que, como a lição de ontem foi trazida, né, é olhar além dos erros, é dizer e instruir sempre a mente. Não é isso que eu quero ver. Eu quero ver a impecabilidade, que é o que existe aqui. E não é dizer que tem um ali, que tem um erro, e agora eu não estou olhando para o erro do meu irmão. Não. Ainda assim, você está dando realidade, dizendo que tem alguma coisa lá fora e que agora você quer ver outra coisa. Não. É saber que não existe uma consciência, uma existência ou uma percepção. O existir é só Deus. E aí eu vou usar tudo. Então, se, por exemplo, alguém te faz um convite, se você percebe alguma sensação, né, que nem a lição de ontem trouxe sobre a raiva, rapidamente você vai dar a primeira resposta. Não é isso que eu quero ver. O que eu quero ver é a existência. Não é isso que eu quero colocar o valor dessa consciência. Por isso que você está ensinando para essa consciência que existir não está em imagens, mas apenas em Deus. Então, você vai usar tudo isso apenas como um lembrete e se posicionar diferente. Então, ele coloca assim, ó. Essa criança é a tua ausência de defesas. Ou seja, essa criança é a sua decisão. É o seu poder de decidir, de confiar em Deus. Então, você agora não vai reagir mais às ilusões. Você vai sempre, né, como fragmento dessa consciência, descansar nessa certeza. E aqui você vai usar e escolher as melhores ferramentas para lembrar disso, né? Então ele coloca assim, ó, essa criança é a tua ausência de defesas, a tua força. Ela confia em ti. Veio porque sabia que não falharias. Então, todos os fragmentos que estão de alguma forma equivocados, a certeza e a confiança é que todos retornarão. Seja agora ou em algum outro momento, mas todos retornarão. Por quê? Porque não houve separação, porque Deus não deu nenhum significado para esse pensamento. Porque essa reversão, né, ela já foi totalmente estabilizada através de uma única parte da filiação que fez totalmente essa mudança de percepção, que foi esse fragmento que fez essa imagem, que se chamou, né, Jesus, e tão conhecida essa demonstração, e nós estamos aqui aprendendo, né, esse caminho de volta com essa, né, com Jesus, né, vamos dizer assim, que é o mesmo que ele escolheu e a mesma decisão que ele tomou. Então, ó, quando te aquietas por um instante, quando usa esse instante para lembrar de Deus, para não reagir, para não se defender, para não reforçar a ilusão, né? Quando te aquietas por um instante, quando o mundo se afasta de ti, quando as ideias sem valor cessam de ser valorizadas em tua mente inquieta, então ouvirás a sua voz. Então, só assim o retorno para casa é possível. Quando a postura adotada nesse instante é lembrar de Deus. E aí eu uso tudo como seta. Tudo como lembrete para ensinar essa consciência. Por isso que o retorno, que é chamado de volta para casa, ela é possível. Porque o que está sendo colocado o foco? Em Deus. Qual que está sendo o valor agora usado? Para tudo. Qual é a mesma resposta que essa consciência está dando? Que eu quero é Deus. Que o que importa é a minha fonte e que eu nunca saí dela. Então, vamos usar tudo hoje apenas como um lembrete. Vamos nos aquietar como consciência, descansar nessa certeza e então
cada vez mais retornar à memória que nós nunca saímos de casa. Um beijo e até o nosso próximo encontro.